Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos e todas bem, se cuidando direitinho na medida do possível. Pois bem pessoal, neste encontro de hoje vamos tratar sobre a relação entre os direitos humanos e o neoliberalismo na era da globalização. Obviamente que não vamos conseguir dar conta, né, de destrinchar todos esses conceitos, né, esses três importantes conceitos. Porém, entretanto, todavia, este vídeo de hoje está conectado diretamente com o vídeo anterior, que já está aqui no canal também, que trata justamente dos efeitos do neoliberalismo na América Latina. Então, caso não tenha visto ainda, vai aparecer aqui, podem clicar e assistir o vídeo antes de partir propriamente para este vídeo, beleza? E antes de começar propriamente o conteúdo da aula de hoje, caso ainda não tenham se inscrito ou se inscrita no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações na medida que forem surgindo os próximos vídeos, beleza? Pois bem, para início da aula de hoje, vamos pensar aí esse conceito, né, que esse termo cunhado no final da década de 80, que é justamente globalização. Obviamente que globalização, pensando aí, né, enquanto um conceito, a gente não consegue demarcar ele historicamente, né? No sentido de que não é um fato histórico a globalização. A globalização ela é um processo, né? Inclusive há uma disputa, né, de quando se começou, quando se iniciou a globalização. Se iniciou lá nas grandes navegações, né, dos europeus para o restante do mundo, se inicia propriamente no século XX. Mas o fato é que a globalização está diretamente conectada com essa ideia de conexão mundial, né, de comunicação, de tráfego de informações e, obviamente, também de comércio, né? Então, esse é um elemento importante para a gente localizar a globalização, no sentido de que a globalização em si é um conceito em disputa, né? Há quem veja aspectos positivos por parte da globalização, há aqueles que veem aspectos bastante negativos da globalização. Mas o fato é que a gente pode conectar ela diretamente a um modelo, né, que o capitalismo passa a se organizar aí na segunda metade do século XX, que é justamente o neoliberalismo. Uma das grandes questões que se coloca frente à globalização é justamente essa ideia de não haver mais países propriamente, né, de sermos todos uma aldeia global, né? Onde no Japão, quando se descobre uma cura de uma determinada doença em um laboratório da indústria farmacêutica, aqui no Brasil, do outro lado do mundo, a gente pode ter acesso a essa medicação, né? E o mesmo vale para acontecimentos a todo canto, né? Nós aí que já estamos no ano de 2021, nós talvez não concebamos o fato de que lá por volta de 1500, para você receber uma resposta de uma carta enviada de Brasil para Portugal, poderia levar anos, inclusive, né? Caso não houvesse naufrágio, caso não houvesse uma chuva, uma tormenta que molhasse a sua carta. Mas o fato é que a gente tem, muitas vezes na palma da mão, no smartphone, por exemplo, uma conexão com notícias que acontecem ao redor de todo o globo. Obviamente que esse é um aspecto que está relacionado diretamente ao desenvolvimento do capitalismo, ao desenvolvimento das comunicações, mas, acima de tudo, é uma necessidade de conexão de mercados, né? Então, a partir disso, a gente pode refletir sobre uma questão muito importante, que é esta relação direta que existe entre a globalização e o neoliberalismo. Ah, professor, que conexão é essa? Observe, meus jovens, quando a gente pensa em globalização, a gente pensa diretamente naquelas empresas que são as multinacionais, ou também conhecidas como as transnacionais. Essas empresas, elas partem dos seus países de origem, né, muitas delas, e vão se ocupar e se instalar por todo o globo terrestre, né? Elas aí saem, deslocam muitas vezes suas plantas, né, propriamente, né, das indústrias, dos países centrais para os países periféricos. Obviamente que esta movimentação das indústrias que acontece ao redor do globo, ela não tem nada de altruísta, né, ou de levar desenvolvimento, levar cultura, né, como se pudesse levar cultura, né, ou como se levar um desenvolvimento econômico para aqueles países. Obviamente que esse deslocamento dessas empresas pelo globo está relacionado diretamente a uma discussão relacionada também ao próprio neoliberalismo, né? Porque pense, uma das características, né, só a título de exemplo para a gente pensar no neoliberalismo, é a redução alfandegária, né? A redução dos impostos do Estado para com as empresas. Então, essas empresas, quando elas se deslocam pelo globo, primeiro elas procuram aqueles países onde seria possível, né, ela estabelecer menores salários.
E menores salários como? Menores salários, obviamente, a partir das relações muito frágeis, muitas das vezes, né, do Estado com a legislação trabalhista, ou também, inclusive, entre os sindicatos, né, uma relação muito frágil, uma relação sindical muito frágil, né, onde muitas das vezes o sindicato não consegue bancar determinadas exigências. Então, este é um elemento, por exemplo, que leva essas empresas a procurarem esses países desenvolvidos, menos desenvolvidos, na verdade, né? E aí envolve também os menores salários e, consequentemente, a isenção de impostos. E percebam também um outro elemento muito importante, que as multinacionais, quando se instalam nos países subdesenvolvidos, não necessariamente aquela produção e aquela riqueza que é produzida pelos trabalhadores e trabalhadoras daquele país não pode ser desfrutada por eles próprios, né? E não pode ser desfrutada por eles próprios justamente porque grande parte dessas riquezas, né, das filiais espalhadas ao redor do mundo, elas retornam para os países centrais, né, para suas sedes. E ao fazer isso, obviamente, na grande maioria dos estados, né, dos países subdesenvolvidos, não há necessariamente uma legislação de taxação de impostos, né, taxação sobre produção e riquezas. Então, esses valores, quando voltam para seus países de origem, muitas das vezes o PIB daquele país pode ser altíssimo, mas, no entanto, grande parte dessa riqueza ela retoma, né, para os países de origem daquelas empresas multinacionais. Em consequência disso, obviamente, há uma concentração de riquezas desses países centrais, né, que aí terminam, obviamente, por exercer essa hegemonia econômica, né, ao redor do globo. Mas pensem também, obviamente, que pensando em neoliberalismo e falando de neoliberalismo, não tem como a gente desconectar a relação econômica com a própria política, né? Afinal, dentro do neoliberalismo, a economia ela avança sobre a política, né? Ela dita a pauta da política, ela dita que determinada reforma tem que ser feita, ela dita que determinada empresa deve ser privatizada. Tudo isso necessariamente, obviamente, né, são ações dos governantes, são ações de um presidente, de um governador, enfim, que seja, mas o fato é que isso aí está na cartilha neoliberal, está lá, como nós vimos no vídeo anterior, no consenso de Washington, né? Na necessidade dos países subdesenvolvidos privatizarem suas empresas públicas. Afinal, para um neoliberal, né, para um economista neoliberal, não faz o menor sentido haver empresas públicas, já que elas devem ser privatizadas e postas nas mãos da iniciativa privada. E aqui, chegando neste momento do vídeo, algum jovem ou alguma jovem pode perguntar: ah, professor, mas qual é a relação de direitos humanos com tudo isso? Observe, meus jovens, pensar os direitos humanos, né, e aí principalmente os direitos humanos na era neoliberal, é justamente lidar com essa contradição. Afinal, direitos humanos, como diria meu pai, é a dignidade da pessoa humana, ou seja, é a necessidade, né, daquele direito, né, o indivíduo, ele ser um sujeito de direitos, né, e direitos básicos, né, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito a transporte. Tudo isso, na verdade, né, é o que torna aquele sujeito enquanto um sujeito político, né, um sujeito dotado de direitos, né, direitos políticos, né, obviamente. Mas a grande questão e a grande chave para a gente pensar é em que medida o neoliberalismo ele colabora ou pode colaborar justamente com essa efetivação dos direitos. Afinal, né, em matéria de direito, não basta tê-lo, né? Você não pega um direito e coloca na estante, né? Você precisa exercer o direito. E será mesmo que dentro do neoliberalismo a gente consegue exercer esses direitos mínimos? Será que a gente consegue aí exercer e dar cabo dessa tal da dignidade da pessoa humana? Aí que vem, na realidade, o grande pulo do gato, né? Porque, veja, obviamente que existe uma relação de desigualdade econômica, social, política, né, dos países ao redor do mundo, e aí dentro desses estados, né, dentro desses próprios países. E essa desigualdade ela não surge, né, com o neoliberalismo, ela existe, obviamente, anteriormente ao neoliberalismo. Se a gente for pensar Brasil, a gente pode imaginar aí quase 4 séculos de escravidão, né? Então a gente pode pensar que essas desigualdades que aparecem no final do século XX, elas já estão postas antes mesmo dele. Mas diante do neoliberalismo, né, diante dessa relação, né, que passa a organizar o capitalismo nesses países desenvolvidos, como é que a gente pode convencer as pessoas de que é possível sair daquele lugar de desigualdade em que elas se encontram?
E a partir disso é quando os ideólogos, né, os intelectuais do neoliberalismo lançam mão de algo, né, que é muito presente na nossa vida até hoje, que é a famigerada meritocracia. A meritocracia, né, ela está diretamente vinculada à ideologia neoliberal. Né? Pensem, em alguma medida, né, de que o neoliberalismo propõe o que ao indivíduo? Que é que cabe ao indivíduo, que cabe àquele sujeito a superação dos seus problemas. Independente se aquele problema é um problema coletivo, exemplo, o racismo, né, caberá ao indivíduo resolver o seu BO, ou seja, ele que lute. Né? Então, partindo da meritocracia, todos deveriam, né, ter a mesma oportunidade, né, ou todos têm a mesma oportunidade para alcançar seus objetivos. E aqui, pessoal, tendo feito essa localização dos direitos humanos dentro do neoliberalismo, aí diante a era da globalização, gostaria de fazer duas questões para vocês. Né? A primeira de ordem mais macro e a segunda de ordem micro, mas ambas extremamente relacionadas. Né? A primeira delas seria para a gente pensar qual que seria o papel do Estado diante das desigualdades socioeconômicas. Pois bem, a gente pode pensar, né, que o papel do Estado deveria ser e deve ser um investimento em áreas sociais. Né? A gente pode pensar por óbvio, né? Professor, como é que diminui a desigualdade econômica? É óbvio, seu imbecil. É só investir em saúde, em educação, habitação, enfim. É só a gente investir em áreas sociais que a gente pode e tende a superar essas desigualdades econômicas. Por outro lado, seres humanos, o que está colocado é que dentro do neoliberalismo, e aí particularmente a gente pensando o Consenso de Washington em 1989 e as diretrizes, né, que se colocam a partir deste encontro acontecido lá nos Estados Unidos, coloca para a América Latina a necessidade de uma política de austeridade, né, que passe aí principalmente pela isenção de impostos, né, para as grandes empresas, né, que passe pela privatização das empresas públicas e que passe, acima de tudo, pela redução dos investimentos em áreas sociais. Ah, professor, você é maluco? Está inventando isso da onde? Basta vocês darem um Google, né? Só irem lá no Google e colocar, né, a política econômica de todos os países da América Latina, ou de sua grande maioria. Basta você colocar, por exemplo, escrever no Google Brasil e privatização. Né? Se você colocar Brasil e privatização, vai aparecer que neste momento, inclusive, algumas empresas públicas, como a Eletrobras, está na mira de ser privatizada. Né? Então, por que essas empresas tendem a ser privatizadas? Obviamente que é uma orientação do FMI para os países subdesenvolvidos. No Brasil, neste exato momento que vos falo, está em vigor a PEC do teto de gastos, né? Ou a PEC do fim do mundo, que congela aí os gastos sociais, os investimentos sociais do Brasil e do Estado brasileiro por 20 anos. Faltam mais 15 pela frente, né? Mas o fato é que são 20 anos de investimentos sociais com teto, né? Congelados. Então, o fato que se coloca é essa contradição, né? De um lado, podemos pensar uma necessidade do investimento por parte do Estado nessas áreas sociais. Por outro, a política de austeridade imposta pelo neoliberalismo e pelos seus órgãos de controle, como o FMI e o Banco Central, que impedem que efetivamente ocorram esses investimentos. A segunda questão seria uma pergunta propriamente, que é para a gente refletir se todos e todas nós somos ou não somos sujeitos de direito. Né? Ah, professor, o que quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que dentro da ideologia liberal, dentro desse individualismo meritocrata, né, que basta a gente se esforçar, né, individualmente, que nós alcançamos os nossos objetivos, ele está colocado, obviamente, por uma desigualdade de oportunidades. Que, diga-se de passagem, dentro da pandemia, né, desse processo da pandemia do Covid-19, a gente consegue enxergar às claras, né, sem o véu, aí o conjunto de desigualdades de ordem econômica que acontecem durante esse processo. Né? Se a gente for pensar só a nível de educação, a gente pensar em casas onde alunos, né, da grande maioria da rede pública, mas também da rede privada, e aí principalmente as escolas menores, né, inclusive privadas, porque existem sim grandes escolas privadas, mas em sua grande maioria são escolas de pequeno porte. Né? Os alunos, se forem irmãos, têm que dividir o celular, né, para acompanhar as aulas, tem toda uma problemática do espaço dentro do ambiente de casa, enfim, né, existe um conjunto de desigualdades que estão colocadas
que essa ideologia individualista meritocrata não dá conta. E mais ainda, mesmo no papel do indivíduo, né, do esforço individual de superar os seus problemas propriamente, né, se é somente fruto do esforço individual a superação dos seus problemas, nós temos um grande problema que está relacionado com a questão anterior, que é justamente a política de austeridade, né? Não se aumenta o investimento em educação, não se aumenta o investimento em saúde, por exemplo, e diante dessa pandemia nós conseguimos, obviamente, né, a olho nu, enxergar toda essa problemática e o que significa efetivamente uma limitação ou mesmo a redução do investimento nessas áreas sociais que são tão prioritárias, né, para o desenvolvimento de um país, tanto a curto, a médio e principalmente a longo prazo. E por aqui hoje, pessoal, chegamos ao final. Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, coloca aqui no chat do YouTube que assim que possível eu respondo, tá bom? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, vamos nessa e até a próxima!